Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, 7 de agosto, quinta-feira, estamos aqui mais uma vez para perseverarmos no projeto de leitura diária da Bíblia, com a intenção de terminá-la em um ano. A leitura é feita de modo alternado, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento estamos no livro de Números e hoje os capítulos lidos serão os capítulos 20 e 21. E depois pularemos para o Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, onde iremos ler o capítulo 15, versículo 1 ao 21. A leitura bíblica é feita sem comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é versão revista e corrigida, certo? Em breve, nós estaremos aqui iniciando com oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria, para que possamos entender o que está por trás das Sagradas Escrituras e que possamos ter uma leitura em paz, nesses poucos minutos aqui de dedicação à palavra do Senhor. Agradeço a todos aqueles que estão orando por este projeto. Já são 66 dias consecutivos de leitura da palavra e, se o Senhor permitir, iremos chegar até o final no dia 365 de leitura consecutiva, certo? Já estaremos iniciando. Aguardem. Oremos, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, meu Senhor, por mais um dia que tu permitiu, Pai, que nós possamos levantar e ler a tua poderosa palavra. Obrigado, Pai, pela noite de sono tranquila. Vem dar, Pai, minutos de sossego, paz, repreendendo todo tipo de interrupção humana ou espiritual, e que possamos se dedicar aqui, meu Senhor, à tua palavra, que teu Espírito Santo, Pai, nos dê sabedoria para entendermos o que está por trás das Escrituras e o que realmente devemos, meu Senhor, absorver para colocar em prática. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor. Já são 66 dias que estamos perseverando e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua, meu Pai, e permite que este projeto seja terminado no prazo de um ano, para que o teu povo venha entender o plano da salvação, a pessoa bendita do teu nome, todos os milagres, todos os teus projetos, como tu é bondoso, misericordioso e é um Deus perfeito na nossa vida. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoe esta leitura, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amigos. Números, capítulo 20, tem como subtítulo a morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles.
Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que, porventura, eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Sem fazer alguma outra coisa, deixe somente passar a pé. Porém, ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Versículo 22 tem como subtítulo a morte de Arão. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel, toda a congregação vieram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar seu filho, e faz-o subir ao monte Or, e despe a Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes, e as vestiu a Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Vamos agora para o capítulo 21, tem como subtítulo: Os israelitas destroem os cananeus. Versículo 1 fala: Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, ele e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Moisés e contra Deus: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a vossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faz-lhe uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desde a banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor:
contra Vaed, em Sufa, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar, e se encostas aos termos de Moabe. E dali partiram de para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e os legislador com seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. E de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os seus termos. Porém, Seom não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim, Israel tomou todas estas cidades. Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: Vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos Moabitas e aos senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos, que iam fugindo, e suas filhas, como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom perdida é até de bom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não temas, porque eu te tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Glória a Deus. Números capítulo 20 e capítulo 21, leitura concluída do Antigo Testamento. Vamos agora, Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos. A leitura será iniciada no capítulo 15, porém somente até o versículo 21. Atos 15 tem como subtítulo a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Versículo 1 fala: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto.
E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Somente aqui, irmãos, até o versículo 21, vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia. Pai, nós te agradecemos. Mais um dia de leitura da tua palavra foi concluído, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos permitido ler a tua poderosa palavra. Obrigado, meu Senhor, pela nossa nação, a liberdade que temos de pregar o teu evangelho. Continue fortalecendo, meu Pai, essas pessoas que se dedicam a pregar em hospitais, presídios, terminais, aonde, Senhor, eles andarem, que o Senhor dê ousadia para que a tua palavra seja pregada. Pai Santo e Justo, em nome de Jesus, nos dá um dia de livramento. Abençoa nosso trabalho, nosso lazer, tudo que for feito, meu Pai, seja feito para engrandecimento do teu nome, que jamais possamos esquecer de nenhum dos teus benefícios. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui pegar nosso plano de leitura, lembrando que ele está disponível para você imprimi-lo, caso você queira, tudo bem? 66 dias lidos da palavra do Senhor, hoje números 20 e 21 foi a leitura, Atos capítulo 15, versículo 1 ao 21. Hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Amados, tenham todos um bom dia. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui perseverando e que o nome do Senhor seja glorificado. Tenham todos um excelente dia. Até mais.